Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks. Uber, como é que tá? Passou bem a semana? Passei muito bem, Peter. Muito bom e é sempre bom estar de volta aqui ao nosso lobby, né? Tá sendo muito legal, né? Esse nosso Sim. trabalho aqui. Acho que espero que vocês gostem também. Enfim, estamos aí iniciando o Hotel Lobby Talks e a cada edição a gente tem outras ideias e vamos fazer isso crescer. Então é muito importante a tua participação no YouTube. Por favor, clica ali se você gostar, né? Não vai clicar de cara, assiste, gosta, mas assiste tudo também, porque olha, os papos têm sido muito, muito proveitosos, muito revigorantes. Então, vamos lá, sem mais delongas, Uber, faz a apresentação aí de quem está com a gente hoje. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Pica, né, presidente da Resorts Brasil, que veio aqui colaborar com o nosso lobby, bater aquele papo bacana, enfim. Bem-vindo, Marcelo. E além de presidente da Resorts Brasil, ele é coordenador. Fala aí, Marcelo, o que que você é? Vai. Responsável pelos dois hotéis de escola do Senac São Paulo, né? O Grande Hotel São Pedro e o Grande Hotel Campos do Jordão, dois hotéis históricos, icônicos, né? O campus fez 80 anos esse ano, né? O Grande Hotel Campos do Sei Jordão muito fez bem. 80 anos, você participou dessa história aí também. E a Água de São Pedro faz 85 anos o ano que vem. Então são hotéis que participaram aí desde a época de cassino, etc, né? E que participaram ativamente da formação de desenvolvimento de pessoas aí, mão de obra para hotelaria, turismo em geral, durante décadas, né? Então, muito, muito bacana poder estar com vocês. Obrigado pelo convite. Um Imagina. prazer poder bater um papo aqui com vocês e falar um pouco de tudo, né? É um prazer ter você aqui. A gente, fora dos âmbitos profissionais, a gente tem uma amizade aí também de gostar de gastronomia, de gostar Justo. de viagem. Enfim, é um prazer tê-lo aqui e parabéns pela tua gestão na Resorts. Realmente fez uma diferença muito grande. Nós que estamos do lado de cá olhando, a gente percebeu que a Resorts cresceu de uma maneira assim, no sentido, junto com a Ana também, sem tirar os louros da Ana Bizelli, que em breve vai estar aqui também conosco. E parabéns, Marcelo, aí por tudo que tem sido feito, principalmente na questão de integração dos eventos ali que vocês têm feitos regionais ali, muito bacana mesmo. Queria perguntar e começar contigo, então, como que você chegou até aqui? Conta um pouco da tua base da infância, como que você virou um cara da hospitalidade? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa da hospitalidade, viu? Eu sempre lembro que quando eu era criança, eu preparava lanche para meus irmãos, né? No interior a gente fala lanche, né? Aqui se fala sanduíche. A gente preparava, pegava, fazia um bauru, misto quente, o bauru no interior que é pão com carne e queijo e tomate, né? Ou Exato. presunto, queijo e tomate. A gente fazia pão francês, fazia na chapa e fazia. E eu Tá me sempre dando recebia, fome já. mas eu sempre fazia alguma coisinha, sempre procurava, e o que é curioso, eu sou de Rio Claro, interior, morei lá, né, até vim fazer faculdade aqui, em São Paulo, e eu morava, meus pais moravam vizinhos da minha avó, e eu chegava em casa da escola, olhava a panela, fechava em casa, ia lá na minha avó, que tinha uma passagem por dentro, abria a panela, ó mãe, eu vou comer aqui na avó hoje, e comia na casa da minha avó, que geralmente tinha, né, uma Comida de vó é a comida de comida de vó. vó e o arroz, feijão, salada de tomate, alface e o bife de véia que ela fazia. Que era esse bife de Realmente velho? é um bife de carne moída, né? Ah, E que ela chamava de bife de véia, a gente até hoje chama de bife de véia em casa, mas é como se fosse uma almôndega prensada um smash burger. e um smash burger. E minha avó falava que era bife de véia porque não precisava de dente para mastigar. E minha Maravilhoso. avó falava, hoje tem bife de véia. E isso ficou pra gente, né, até hoje uma Uhum. coisa deliciosa. E quando eu vejo, hoje a gente tenta replicar isso, é uma delícia, né? Então, o arroz, feijão, uma farofinha, uma saladinha de tomate ali com alface que ela temperava com vinagre, limão cravo, né? E isso para mim era um pratão, realmente eu chegava da escola, ia direto lá, se tinha bife de véia, minha mãe já sabia que eu não ia que eu não ia almoçar em casa, né? Mas Já era uma gastronomia já afetiva, era já, uma né, gastronomia Marcelo? afetiva, né? Isso é um bom ponto mesmo, que até hoje mexe com a gente, né? Sim, Uma torta sim. de frango que ela fazia, então, né? Comida Hum. de vó, né? Essa avó por parte de mãe, a avó por parte de pai, ela fazia um Reisman, fazia uma comida alemã maravilhosamente bem. Até hoje a gente tem tradições familiares ligadas à gastronomia, por exemplo, macarrão com alite, que a gente come no Natal só, que eu não sei por que é tão fácil de fazer, mas meus pais fazem no Natal até hoje. Um pimentão recheado com farelo de pão, alho, alite,
com um pouco da polpa do pimentão e é recheado, frito no óleo, e depois no azeite, né? Depois colocado no forno e fica um espetáculo, é uma iguaria. E aí a minha bisavó fazia, minha avó aprendeu, meu pai aprendeu e agora minha irmã tá aprendendo, eu também tô tentando, mas tá mais difícil. Eu sou muito bom na parte de cá do balcão, né? Você é o degustador, Eu sou você um é o cara que degustador, aprova sou as um degustador, coisas ali, né? exatamente. Eu cozinho nas horas vagas, mas eu gosto de coisas mais simples, né? Cozinhar no fogo, cozinhar coisas mais simples, eu vou bem. No fundo, as coisas Mas mais simples são as mais são gostosas, as mais são as que têm gostosas, mais né? afetividade, Sem mais, né? dúvida nenhuma, né? E ali é um prato, uma coisa simples, né? Um tempero, sal e pimenta. Eu não gosto de inovar muito, não. Gosto de coisas mais simples e que acabam ficando mais saborosas, né? Uhum. Mas a gastronomia sempre foi parte muito bacana da família, né? Então, aos domingos a gente se reunia ou na casa da minha avó Emília ou da minha avó Diva, né? Que eram os meus avós maternos e paternos. E a gente ficava em volta da mesa, né? Comendo e bebendo. Na época, não bebida alcoólica, né? Obviamente que eu era criança, mas isso sempre fez parte e a gente sempre esperava o domingo para poder estar na casa deles Você não é da época da groselha, não, né? opa, É? groselha Com água vitaminada, pilar, não. toma, não sou tão, não é tão dessa Isso é da época, minha época. mas a groselha eu tomava com água sem gás, na época, com leite também, a gente misturava, Sim, mas sim. com água sem gás a groselha no almoço, né, eu bebia água com gás na época, ainda mais uma delícia, nossa, Naquela época a groselha era groselha, né? era Hoje não groselha tem mesmo. mais, né? Hoje Hoje eu não sei não nem o tem gosto mais. mais, né? Preciso provar. Mas que bom, mas é bacana e isso. E aí em Rio Claro, bom, eu estudei no colégio alemão, né? Senão no colégio Kehle, um colégio super tradicional lá na região como um todo. É, e é um colégio muito ligado à educação e a esporte. É um colégio realmente que tem, né, até hoje eu acompanho um pouco pelas redes aí, é um colégio que dá importância para o esporte e que é tudo que eu gostava, né? Então, tá no colégio, tá com os amigos, então, cultivar boas amizades, o esporte acho que ajuda muito para isso, né? Eu pratiquei vôlei e basquete ao mesmo tempo, gosto, acompanho até hoje, né? Hoje mais basquete do que vôlei, porque é o que passa mais, mas eu sempre acompanhei, gostei, joguei basquete e vôlei na faculdade também, depois, o esporte sempre me acompanhou e eu tenho bons amigos que o esporte me deu até hoje e eu acho que o esporte ensina muita coisa pra gente, né? Sim. Trabalho em equipe, cooperação, todo mundo perde, todo mundo ganha, né? Saber que no final um vai perder, um vai ganhar e saber lidar com a derrota, né? Acho que o esporte deixa o esporte é excelente. Se a gente puder recomendar alguma coisa para os jovens, além de estudar, é que pratique o Eu esporte, também né? pratiquei vôlei na adolescência, mas É, faz pouquíssimo tempo, 1 ano e meio, na USP, inclusive, né, no CP USP lá que eu joguei. E eu acho que o vôlei é um dos mais, assim, que a gente deveria muito usar para falar sobre equipe, né? Porque no vôlei não tem como você jogar sozinho. Não, e você tem a exatamente. E rotatividade você ali, tem a né? rotatividade. E necessariamente você vai ter que dar ali os 3 passes, né? Enfim e Exatamente. tal. Então, acho que o vôlei né, essa questão do esporte, ela é É. E realmente para muito cada importante. jogada, um elemento é importante, né? Então, o levantador é super importante, o ponta, o líbero O atrás é livre. importante para a defesa, né? O bloqueio. Então, Uhum, não tem uma. A cada rodada, né? A cada giro de bola ali, uma função importante. Todo mundo, a bola passa na mão de todo mundo e o exato, banco inteiro joga, né? Praticamente. Então, exato. de fato. E assim como no basquete também, né? Rotatividade é isso, né? A Sim. bola passa de uma mão para outra até chegar na melhor condição para arremesso. E o esporte é E bom hoje, para a mente, né? além do levantamento de garfo que você faz, você pratica o quê? Copo também, né? É, Copo o e copo é mais taça. pesado, né? Hoje eu jogo um pouco de tênis hoje, eu sempre brinquei, quando eu era criança eu brincava de todos os esportes, meus amigos eram todos ligados nisso, a gente ia pro clube, né? Tinha um clube de campo lá em Rio Claro, a gente ia pro clube e ficava, O dia todo, se né? esbaldava lá, jogava biribol, que eu vou ver na água, que eu joguei bastante também, vôlei, basquete, até o futebol, que eu não sou muito chegado, sou meio desajeitado, meio grande, você não deve saber como É, é eu sei isso. muito bem o que é isso. Eu sempre ficava no gol, né? Aquela vai pro gol, né? Mas aí já mostra a minha habilidade, né, com a bola. Mas jogava de tudo um pouco e brincava de tênis, tudo. E aí comecei eu faço musculação, né, para academia para manter alguma atividade física. Isso é o que eu faço sério É o mesmo, que tem que né? fazer. Praticamente todo dia, 3 vezes por semana, no mínimo, né? E o tênis que eu brinco, né? Quando o ombro aqui não reclama muito, eu brinco de tênis e
Mas é brincadeira mesmo, com alguns amigos tal, e É, o te... basquete, eventualmente um arremesso ou outro, quando eu estou em algum lugar que tem, mas eu tenho jogado muito pouco. Legal. O tênis é um dos esportes que mais sobressaiu ultimamente, né? A Sim, gente viu recentemente aí a aposentadoria do Nadal, né? E como você falou de saber perder, saber ganhar, esse cara é um cara que é um mestre em um jogo após o outro. Ele tá perdendo, mas ele tá ali, a cabeça no lugar. É um cara que exatamente. trabalha muito bem com o fato de perder, né? De fracassar ali, Sim. que não é um fracasso, mas Não, é, resiliência, né? O Uhum. cara é muito saber bacana, lidar com isso e voltar melhor, né? E o tênis mexe muito com a mente, né? né? Você precisa 100%. muito inteligente para, você tem que pensar muito nas jogadas, se preparar muito para isso, né? Então, Sim. acho que você está sempre pensando onde vai, onde você vai jogar a bola, e aonde a bola vem, né? Então, acho que é um esporte que dá muita dinâmica aí, deixa a gente bem esperto, né? É. Resiliência, né? Bastante É, Resiliência. resiliência. a gente tá perdendo. Sobrou o Djokovic, né, agora, né? O suíço, o Federer, se aposentou no ano passado e, enfim. O Alcaraz vem bem, né? O Alcaraz vem, mas ele ainda é um cara jovem, né? Jovem, Ele né? é um cara muito bom, mas, enfim, mas Bem ele. jovem, né? E É. estamos falando de tênis aqui, né? Olha, que legal, que bacana, Que né? bom, que bom. Muito bom. E me fala uma coisa, Marcelo, você está já na presidência da Resorts Brasil há algum tempo, né? Vai fazer 3 anos no 3 final do ano anos. agora, e como parte da diretoria, eu era vice-presidente institucional na gestão do Sérgio Souza, do Casagrande, do Guarujá. E aí quando eu fiquei 1 ano e pouco na vice-presidência, e aí quando foram, né, pensar na nova eleição, ele me chamou e falou, ó, eu não estou conseguindo mais, né, eu tenho muita demanda aqui, tenho bastante coisa, mas eu queria, né, pensei no seu perfil, tal, para presidente. Eu falei, acho ótimo, mas eu topo se você for para o meu lugar, então a gente troca de lugar, que eu Uhum. preciso de um VP institucional, e de fato a parte institucional, que é lidar com Brasília, lidar com as questões políticas, precisa gostar, né, é algo que tem que ter talento, precisa gostar. E o Sérgio, que é uma pessoa fantástica, né? Foi um bom líder para a gente também. Ele gostava muito disso, gosta muito dessa parte. E tanto que substituiu o Sérgio na minha segunda gestão, quando ele completou 3 mandatos, e não podia continuar. E aí a gente olhou em volta os associados e a gente identificou o Tiago, que é do Vale Suíço. Sim. E o Tiago é espetacular também, é uma pessoa que gosta disso e tem lidado com esse tema de maneira leve, bacana, e participa de tudo. Então teve atuação direta no EPS, reforma tributária, que nós estamos ainda brigando aí para ter uma condição compatível com a hotelaria, né, do mundo inteiro tem aqui no Brasil, né, para a gente ficar competitivo, né? Sim. Acho que é o grande ponto é esse, a gente continuar competitivo, né? E o Thiago realmente ele tem uma atuação brilhante, assim. Então a gente, e falando um pouco da Resorts, a diretoria como um todo, né? Então Felipe Castro também do Tauá, ele é vice-presidente de operações, Rodrigo Vaz é o comercial, o Jacobina, né, que todo mundo conhece, né? Já teve aqui também com Grande. vocês, ele é o VP financeiro, ele que paga tudo, todas as contas, e a Ana Biselli, a Juliana Sim. Salles, né, toda a equipe que são responsáveis por tocar isso, né? A Ana até comentou que a Ana deve estar por aqui, eu acho que uma hora não vai dar, viu? Porque a Ana tem conteúdo, é impressionante. A Ana, ela é excelente, ela é uma profissional de primeiríssimo nível, respeitada no Brasil todo por todos os tipos de profissional, de hotelaria, poder público, privado, todos os níveis do turismo respeitam a Ana, porque sabem que ela trabalha em prol da união do setor do turismo, né? A gente tem 20 Sim. associações, mais de 20, né? Tem um grupo que chama G20, inclusive, que são 20 e poucas instituições ligadas ao turismo, e ela realmente que, né, se movimenta para manter todo mundo unido e para a gente lutar por uma coisa só, lutar pela melhor, né, fatia do turismo. Na verdade, a Ana tem uma frase muito boa, não sei se é dela, mas eu ouvi da boca dela, que ela fala, eu não vou brigar pela minha fatia da pizza, eu vou brigar para aumentar o tamanho da pizza, porque aí a nossa Exatamente. É fatia vai isso ser cada mesmo. vez maior. Então, eu não quero ter uma fatia maior, eu quero ter a pizza maior, Uhum. e aí nossas fatias vão ser naturalmente maior, né? Então, É, lutar pelo turismo como um todo, né? O turismo é uma indústria que movimenta, se eu não me engano, assim, quase 60 setores da economia. O turismo é algo que me parece ainda que o Brasil, às vezes eu falo, nossa, acho que agora a gente descobriu, o Brasil descobriu o turismo.
às vezes eu acho que não, né? A reforma tributária é um exemplo, né? Poxa, como é que a gente não entende a capacidade de geração de emprego do turismo regionalmente, né? O turismo gera emprego de cabo a rabo do Brasil, né? Do Oiapoque ao É Chuí. local, regional e nacional, Exatamente. né? O turismo ele gera receita localmente. Então, lá do Oiapoque ao Chuí, o turismo gera receita, lógico, para a operadora, para a rede hoteleira, etc., para a companhia aérea, mas também gera para o vendedor que está ali na praia, né? Lá no praia Um remota, destino lá remoto. né, no Nordeste ou na Amazônia, no taxista que pega um passageiro, né? Uma barraquinha de coco em determinado lugar, a farmácia, o supermercado local, o Artesanato, né? artesanato. Então, o turismo ele tem essa capacidade que é Sim, incomparável, né? sim. Então, se a gente não olhar para o turismo como uma indústria ou um setor que realmente gera o primeiro emprego, né? Como a gente falou há pouco aqui, que contrata gente sem experiência, né? Uhum. Que gera, que é pulverizado no Brasil todo e que gera divisas, né? Gera receitas de maneira descentralizada e essa receita fica com a população, né? Se a gente não conseguir entender isso, a gente, né, não consegue dar o próximo passo de Brasil, né? A gente vai continuar falando de 6 milhões de turistas estrangeiros, que eu ouço falar desde que eu era criança. 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, esse número, né? Parece que esse É, F5 nunca pois é. atualizou, Parece né? que e a gente tá, e na pandemia a gente percebeu que o turista estrangeiro é muito bem-vindo, é legal, a gente tem muitos resorts que dependem disso, acho que é Exatamente. perfeito, não, não é Mas e o a doméstico? gente não pode deixar de pensar no turista estrangeiro que vem e gasta aqui também, mas o turismo doméstico no Brasil é tão grande e a gente viu na pandemia que todo mundo ficou cheio, né? Só com turismo nacional, então tudo bem, o turista nacional também não podia viajar naquela época, mas a gente tem que pensar também no turista interno, pensar na mobilidade aqui dentro. Então as aéreas são super importantes, sem dúvida, né? Transporte, né? Regional, ônibus, etc. Tudo. O turismo como um todo é um ciclo aí que precisa ser Ele trabalhado com tem, carinho, tem né? que ser Pra, pensado como um ecossistema mesmo, né? exatamente. A geração de emprego que o turismo faz é direta e indiretamente, né? É imediata, né? Então, você abre um hotel, um X lugar, você vai gerar receita para a farmácia, para o supermercado, para a padaria, para o taxista, para o vendedor ambulante, para o Além dos artesanato, fornecedores que atendem o mais os hotel. fornecedores que atendem. Então, o fornecedor regional né? Pega um hotel remoto, ele vai comprar o hortifruti do quintal dele, né? Do produtor ali ao lado, né? Que muitas vezes não tem oportunidade de estar vendendo esse produto para outro lugar. Então, acho que o turismo no Brasil tem que ser levado a sério. Acho que a gente está num bom caminho. Essa organização das associações é um caminho que dá muito esperança para a gente. E a Ana é uma das grandes Vozes, né? apoiadoras aí desse projeto. Na pandemia foi muito importante o papel dela de agregar, né, de fato. Mas é isso, a gente tem que continuar olhando para o turismo, né? Acho que o turismo ainda não é aproveitado da maneira que deveria e é aquela história, né? O potencial, nossa, o Brasil é um país super potencial turismo, de fato, potencial sem exploração, né? Sem Sem a gente divulgação. divulgar, sem a Agora, a gente Embratur usar, tem feito um nada, né? trabalho até que razoavelmente melhor do que, né, estava sendo feito anterior ou não estava sendo feito. Não é nenhuma crítica à Embratur, mas sim aos recursos que são deixados para a Embratur poder divulgar. Então, nesse pleito aqui, a divulgação está sendo melhor e nós tivemos até um índice aí de turistas internacionais que deu uma elevada ali, pequena, mas deu, favorável também ao câmbio e tudo mais. Mas o que precisa melhorar? Vamos fazer uma pergunta aqui. Se você fosse o ministro do Turismo, primeiro, Que Sabia que ia chegar responsabilidade, né? nessa hora, né? qual que é a verba que você pediria primeiro, né? Óbvio que você não vai poder responder isso com uma precisão boa, mas o que você faria? O que você melhoraria no país em relação ao turismo? Olha, tem uma frase que é do Caio Luiz de Carvalho, né, que todo mundo conhece, que é a cidade é boa para o turista quando ela é boa para quem mora, né, quando ela é boa para o morador, né. Então, Paris ela não é só boa, né, para o turista, ela é boa para quem mora lá também, pessoal. Segurança, metrô, educação, saúde, né, entre altos e baixos, né, Paris tá lá recebendo o maior número de visitantes do Sim. mundo, né, sempre, né. Então, eu acho que essa frase responde muita coisa, né. Eu acho que no final das contas, o poder público deveria, de fato, se preocupar com a parte de infraestrutura, saúde, segurança e educação. Acho que isso é básico. E a divulgação de turismo, eu acho que, tudo bem, além do papel da Embratur, que pode funcionar como algo mais voltado como se fosse uma empresa privada, mas eu acho que os atrativos que a gente tem no Brasil, né, o tamanho do Brasil com diferentes regiões, né,
e a divulgação de cada região com a sua riqueza, né? Então a gente vai para Foz do Iguaçu, por exemplo. Eu tive recentemente na Equipe Hotel em Paris e vi, até a gente fala disso depois, vi umas coisas interessantes e tal. Mas encontrei com um amigo meu de longa data que mora em Annecy, na França. E eu falei, Brasil, tá, nossa, que louco para conhecer Foz do Iguaçu, meus amigos todos já foram e tal. E aí quando você verifica ali o destino Foz do Iguaçu, tem muito francês que vai. Então eles têm, eu não sei da onde surgiu isso, mas provavelmente alguma divulgação do Sim. estado que, né, ou do convento, alguma coisa da cidade que promove o turismo, que na França, os franceses são loucos para conhecer a Cataratas do Iguaçu mais do que conhecer o Nordeste, por exemplo. Exato. Então, a gente tem tanta riqueza no Brasil, né? Então, as chapadas todas, né? Bonito, né? O Pantanal como um todo, Nordeste, Amazônia, né? Serras e Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses, né? Pô, tem cada lugar maravilhoso que a gente mal conhece, né? Então, mais uma vez, eu focaria um pouco no turismo interno, então divulgar, né? Como que um brasileiro conhece, foi 10 vezes para Paris e não conhece Lençóis Maranhenses. Sim. Isso é inacreditável, né? Você teve lá há pouco tempo, pô, que lugar mágico, né? Mágico. E como que a gente não conhece, ou, por exemplo, Fernando de Noronha, a gente vai para, sei lá, Maldivas e não vai para Noronha. Foi 5 vezes para Maldivas e o cara não foi para Noronha. Pô, tá aqui do lado, sabe? Ah, mas os preços, poxa, né? Mas aí preço não seria argumento, né? O argumento nesse caso, né? Não cabe, né? Bom, mas eu acho que assim, a gente deveria divulgar o Brasil como um todo, né? Então, estabelecer algumas regiões, acho que até isso já acontece de certa maneira. Eu não sei o resultado e a efetividade disso, tá? Né? Não moro lá fora e o pouco que eu participo e vejo e falo com as pessoas, as divulgações são feitas, mas eu não sei qual a efetividade disso, né? A gente está vendo agora alguns resultados, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, etc. Mas eu olharia para o Brasil como um todo, internamente primeiro, olharia depois para fora com uma mesma importância, mas com uma intensidade aí dosada, né? E mostraria tudo que o Brasil tem de bom, que são muitas, muitas coisas, né? Agora, a gente precisa cuidar um pouco do nosso país, né? Não dá para um turista passar na orla do Rio de Janeiro e ser assaltado e tomar um tiro, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Então, o turista, quando fala de vir para o Brasil, são duas perguntas. O Brasil é tudo aquilo, é lindo mesmo? Sim. Mas é perigoso? É a pergunta que Exato. ou a Sim. primeira ou a segunda pergunta que sempre os estrangeiros me perguntam, né? Exato. Tá, eu vou para Recife, é perigoso? Puta, que você vai responder o quê pro cara, né? Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar do país para o país ser atrativo para todo mundo, Sim. inclusive para gente que mora aqui. Tem gente que não vai para o Rio de Janeiro porque acha que é Sim, extremamente conheço perigoso, muita né? gente que Aliás, nem eu tenho pensa em muitos amigos que não suportam a ideia de não vou pro Rio, não vou. Poxa, mas o Rio é tão maravilhoso e tal. Tem muitas coisas legais. Não, mas eu vi ontem que teve um tiroteio lá na linha amarela, parou tudo, tal, arrastão. Pois é, Isso, né? isso é uma questão também que acontece em outras cidades grandes do Sim, mundo. sim. Não é só no Brasil que o turista é assaltado ou o turista é morto. Isso acontece no mundo todo. Só que eu não sei por que raios a mídia brasileira adora meter, descascar, né, tudo que tem que ser descascado na frente de todo mundo. Então tem questões ali que precisavam ser melhor trabalhadas, né? Não tão divulgadas, com Exato. tanto ênfase, Talvez né? a divulgação, acho que ela tem que acontecer, né? Todo mundo tem que saber tudo fato, mas talvez maneira. talvez dê muito mais peso para uma notícia ruim que uma notícia boa. A gente tem muitas coisas boas Sim, no Brasil, muitos exato. projetos interessantes, mas isso não dá muito Não vende. ibope, né? Não dá muita audiência, né? Não vende, exatamente. Então é isso. Talvez um turista estrangeiro assaltado dá muito mais assunto do que, né, um projeto bacana lá de um social, de um restaurante com moradores de rua que consegue atender com preço de custo, por exemplo, né? Então a gente tem muitos projetos bacanas no Brasil que talvez ganhariam uma notinha e as notícias ruins são E- sempre os E se a superlativos, gente for né? pensar, né, em competitividade, Marcelo, a gente está num momento em que a gente deveria até, eu não gosto da palavra explorar, mas assim, trabalhar a questão que está acontecendo no turismo de excesso na Europa, né? Sim, Que sim, é sim. ali
várias cidades lá que tem muito turismo, a galera tá querendo que não tenha mais turismo, Porque está né? Exatamente, é. atrapalhando o dia a dia Que tá deles, né? atrapalhando o Do dia a Não dia, cidadão. conseguem mais enfim. morar, né? Em É, Barcelona as pessoas não conseguem mais morar É, nas não. regiões que elas Lisboa também moravam, não. né? Lisboa, porque ficou caríssimo, né? e, E e- né, as plataformas de locação de temporária. locação temporária, né? Aham. Acabam tomando espaço das pessoas, vão morar na periferia das cidades e elas continuam trabalhando no mesmo lugar, né? Então, E isso de aí, e fato seria um momento estratégico de nós aparecermos como ocupar essa espaço, opção, né? E a É. gente tem espaço de sobra aqui para Muito, receber, né? Então, eu muito. concordo, acho que é um momento estratégico para isso mesmo. Olhem para o Brasil, né? Sim, Olhem da maneira que a gente deveria olhar mais. De fato, a gente precisa cuidar do nosso país. claro. Então, acho que o grande segredo, o Brasil é um país maravilhoso, dimensões, né, continentais, a gente tem Cultura com 20 diversa. Brasis por aqui, a cultura nossa é riquíssima. Eu vou falar uma coisa que, já que você quer polêmica, eu vou falar uma coisa que vai gerar polêmica. O Brasil tem a melhor gastronomia do mundo. Verdade. Que a gente sai daqui de São Paulo e vai para o Nordeste para comer tal coisa, vai para Rio Grande do Norte para comer o pirão de leite, a carne de sol, né? O acarajé. Se a gente começar a falar em Tucupi, gastronomia, tucupi, a gente fala né, da região norte, De do Goiás, sul, né? Comida da comida goiana. Desculpa os goiana. mineiros, mas mineiro e Não, goiano a é, própria comida né? mineira, você pega Sim. sim, um estrangeiro, um prato né, tropeiro. putz, a gente saliva aqui, né? Então imagina, Aham. com a gastronomia do Brasil é riquíssima. Então pega a parte de assados lá no sul, né? O cuscuz, vai que fica naquela briga, né? O Será que Uhum. é, barreado lá de né? O Curitiba, barreado. lá de Então tem Antonina. tanta coisa. Eu lembro que eu fui uma vez pro Pantanal visitar fazer um estudo. Fui eu com a Bel, que trabalha na Cora, a gente Uhum. trabalhava na BSH, e nós fomos fazer um estudo no Pantanal. Essa viagem, teve muitas histórias, a maioria não dá para contar, porque é muito cômico Vamos essa chamar o viagem. Abel aqui. Tem bastante história para contar. Se a gente estiver junto um dia, a gente conta para vocês. Mas são histórias maravilhosas, assim, de vivência mesmo, de pegar o Sim. carro e desbravar, chegar até o lugar que o terreno, né, onde até o proprietário queria investir e tal. E aí, de manhã, o, o rapaz lá que trabalhava na pousada que a gente tava, não, a gente come aqui o quebra-torto. Eu falei, quebra-torto, se eu não me engano. O que é isso? Era carne de sol, ovo, queijo. Era Um combo. Uma uma gororoba. gororoba, como muito bem dito. Era uma gororoba que ele punha dentro de uma marmita e que ficava exatamente do mesmo jeito quando ele estivesse na hora do almoço, lá às 11 horas da manhã que ele ia almoçar. Então ele saía às 5 da manhã Sim. e almoçava. Só que muitas vezes eles antecipavam isso e eles já tomavam esse café da manhã para já ir com sustância, né? Para dar aquela Sim, sim, sustância, para já ir energia. com energia. Então a gente viu aquilo, vamos comer e tal, legal. E é um prato, eu nunca mais esqueci daquilo, né? Então, Exatamente. a gente tem uma gastronomia riquíssima. Legal, gastronomia francesa, espetacular, clássica, ótimo. Espanha se come maravilhosamente bem, Portugal, na Dinamarca, um lugar que tem, né, restaurantes estrelados e, né, a gastronomia lá é duvidosa, mas os melhores Ah, restaurantes do mundo estão lá, né? Japão, né, comida japonesa, cultura. Agora a gente tem aqui é, 20 Espanhas, né, 20 Portugais aqui dentro da nossa terra, com gastronomias diferentes. Então a gente aqui vai para Minas, come alguma coisa diferente. Interior de São Paulo mesmo, a gente sai daqui para comer alguma coisa específica em tal lugar. E a gente explora, eu acho que essa, talvez voltando na pergunta anterior, talvez essa seja uma dica bacana, divulgar, né? Quem é o estrangeiro que vem para o Brasil não fica louco numa churrascaria, né? exato. Então, mais os legumes que a gente tem. Então, ele é vegano, é vegetariano, ótimo. Pode vir também que os nossos legumes são frescos, a gente tem o ano inteiro, legumes de primeira qualidade, Essa é uma né? excelente dica, Marcelo. O pessoal que divulga o Brasil, divulgar a gastronomia, A porque gastronomia. a gente acaba pegando, né? Sempre pega a pessoa, não é? A mãe da tua mulher não fala? Pega o Uhum. marido pelo estômago, né? Sim. Isso, E é eu isso, o gosto de ser falar, humano né? adora comer, o ser humano adora ter essa experiência de mesa e conversa e tal, e acho que Bom, por aí vai E emburatura aí, ó. mas as pessoas, e eu me incluo, né, nisso, e você acho que também, nós três aqui, né? A gente viaja, eu viajo. Qual é o primeiro motivo de viajar? Descansar, né? E comer. Tipo, então, assim, exatamente. falando como resort agora, as pessoas vão para o resort, a expectativa delas, eu vou ficar uma semana lá no resort, nossa, eu vou comer, beber, vamos esbaldar. Uhum. Quando a viagem está muito ligada à gastronomia, né? Não sei, tem viagens específicas, né, de religiosa, tal, ao Caminho de Santiago, tal, que você, mesmo assim, você pergunta para alguém que fez o Caminho de Santiago, nossa, parei num lugar lá, tinha
gosto de uma pessoa de uma casa tortinha. preparou uma tortinha de alguma coisa para mim. Então, assim, a gastronomia ela está sempre presente nas viagens, por mais que você não viaje para comer. Eu, particularmente, eu olho os restaurantes em volta do hotel que eu vou, antes de escolher o hotel, Exato. olho os restaurantes em volta, olho a região, se é uma região gastronômica ou não. Eu viajo literalmente para comer, né? Você sabe disso, já viajamos inclusive juntos pra Já, comer. já. Então, eu acho que isso é muito pouco explorado. A gastronomia do Brasil é maravilhosa, né? Então, o que a gente tem de peixe, frutos do mar, carne, legumes, verduras. Bom, É verdade. a E, gente tem tudo, né? a, O Brasil é uma terra e, abençoada que tem tudo e a gente não usa isso para trazer, para fisgar pelo estômago o turista, né? Ou usa e se pouco, a né? gente for pensar, aqui também no Brasil, a gente tem praticamente todas as experiências possíveis, né? Exatamente. De turismo, de gastronômico, Exatamente. cultural, enfim. Então, são muitas possibilidades que a gente não mostra isso como um produto interno, Exato. porque aí entra nisso mesmo, assim, a pessoa muitas vezes vai sair daqui do Brasil para ir para um outro país para ter essa experiência, sendo que pode ter aqui Exato. com a mesma excelência, enfim, ou até Ou até melhor. melhor, A gente né? tem restaurantes de altíssima gastronomia. São Paulo é uma cidade que prova Sim, isso, né? Assim, sim, São Paulo já pode comer o que a gente quiser a qualquer hora, né? Isso é exato. bacana e bem, né? O serviço é maravilhoso, né? A gente tem, de fato, hoje vive numa bolha, né? Um lugar que tem tudo e Uhum. com ótimo Difícil é serviço, chegar, mas etc. tem. Às vezes você não chega, né? A pé é até mais fácil, mas tem. Que é o problema da infraestrutura, trânsito, né? Que tem que ser resolvido. Não sei como, mas um dia precisa. Agora, a gente a gente quer uma experiência mais simples, tem também. Quer uma experiência de comida mineira lá, fogão de lenha, né? Cozinha ancestral, Nossa, né? nem me fale. Falar um Você pouco de tem, comida no fogo. vocês lá no Senac Campos do Jordão promovem ali uma experiência da Mantiqueira que é fenomenal. Quem não conhece, olha, dá um pulo ali porque Verdade. você não quer mais voltar para casa, Exatamente. né? O Marcelo, e vamos falar agora da parte mais interna aí dos resorts, enfim. Pandemia foi uma reinvenção para todo mundo aí, para Foi, os resorts, então, aí foi mais desafiador ainda, né, naquele foi. momento todo. E vocês estão com algumas iniciativas ali de conseguir tentar ter a mão de obra, né, as pessoas que trabalham engajadas, enfim. Como é que vocês trabalharam e têm trabalhado isso? Porque é um dos principais desafios que a gente tem encontrado na hospitalidade, né, hoje em dia. Sim, bom, pandemia, fato, foi talvez o pior momento que a gente já tenha experimentado, né? Eu, pelo menos, nunca presenciei Também não. nada parecido, né? Inclusive, foi um dos maiores erros da minha vida, que uma semana antes dos hotéis fecharem, eu falei, imagina, hotel nunca fechou e não vai fechar. Semana Mas seguinte, você não errou sozinho, não, viu? Eu te garanto. A gente Nunca nunca imaginava que imaginava. isso fosse chegar aqui da maneira que chegou. Não sei se houve exageros ou não, mas foi o necessário na época e acabou, né? Não sim, tem discussão, acho que isso, né? Ninguém sabia o que fazer, então não dá para falar, fulano exatamente. errou, fulano Não, acertou, teve que fechar, não teve que fechar, ninguém sabia, estava todo mundo no escuro. É Então verdade. cada um tomou a decisão que achou melhor naquele momento e a gente faria a mesma coisa, talvez, exato. no lugar de alguns governantes, então a gente não pode julgar se fechar foi correto ou não, Uhum, né? Mas, ok, foi de fato um período muito difícil, né? Alguns resorts, se não a maioria, se não todos, fecharam pelo menos por algum sim. período de 1 mês, 2 meses em Campos. Eu fiquei quase 5 meses com o hotel fechado. Isso não tem. Porque resort é lazer, né? E Não era nem uma viagem não a dá para a pessoa vir trabalho. e ficar no quarto. Não, a pessoa É. não vai para um resort para ficar. Em algum momento foi liberado o hotel para uso, né? Uhum. Mas o próprio governador na época disse: não, os hotéis nunca foram previstos de funcionar. Só que tá, estão num resort que as pessoas não podem tomar café da manhã tem que tomar café da manhã no quarto, não podem descer pro lobby, não podem usar áreas comuns, não podem usar Vai fazer o piscina, quê né? então? Então, para ficar no quarto, eu fico na minha casa, né? Exatamente. Então, ou vou para um hotel econômico, né? Que é o quarto, vou lá e de manhã eu peço meu café em algum outro lugar, eu saio para comer, sei lá. Mas eu não vou para um hotel. Mas acho que o econômico não tem room service. Não é, não, sério, não dá, você tem que descer para buscar. Mas se desse pra só que não pode, no elevador você não podia entrar se tivesse mais alguém, né? Pois é, aí Exatamente. você Era um ficava lá no problema hall sério a isso, vida toda lá. Mas é isso, o cara fica em casa, né? Então, foi um problema sério. A retomada, por outro lado, foi interessante, né? Tem gente que está... A maioria dos resorts está pagando esse prejuízo até hoje, né? Então, por sorte, a gente teve um olhar aí
da Câmara dos Deputados, depois do Senado, que olhou para o, né, pro PS como uma salvação, para o programa em especial de recuperação para o setor de eventos, que foi estendido à hotelaria também. Uhum. E isso, de fato, ajudou a gente a respirar e ajuda até hoje, porque tem muita gente que está pagando a dívida feita naquela época, né? Sim. A gente, por exemplo, não desligou ninguém, né, que não quisesse ser desligado, né? A gente, os extras, obviamente, a gente não precisou contratar mais, né? Teve sim dos contratos, mas os fixos a gente não desligou ninguém e a maioria dos hotéis fizeram isso também. Só que algumas pessoas que trabalhavam com hotelaria que cansaram, não vou mais estar com isso, vou trabalhar, por exemplo, no setor de construção civil, ficou aquecidíssimo, né, nessa época. E a gente perdeu, por exemplo, alguns funcionários que foram trabalhar em lojas de construção civil ou fazendo construção civil, né, Uhum. atuando como construtor e tal. E como é que você recupera depois um garçom excelente que vai para uma loja de material de construção e que em 2 meses vira o melhor vendedor da loja, porque a vida dele é vender. Ele Exato. sabe vender, ele sabe lidar com o público. Então, quando chega alguém na loja, ele sai de trás do balcão, vai lá e atende, faz. E em 2 meses ele bate o recorde de vendas da loja. E ele trabalha, né, naquele período ali, no Natal, no Réveillon ele vai estar em casa. Como é que eu vou competir com isso, né? Exato. Então, a gente perdeu a hotelaria, o turismo como um todo, perdeu profissionais, perdeu muitos profissionais bons para outras áreas da economia. Uhum. Isso é um desafio que a gente tem até hoje, de mão de Sim. obra, de tentar resgatar isso. E, de fato, foi um período que a gente não quer mais ver pintado, nem imaginar. A Resorts Brasil atuou de maneira muito bacana, junto com as outras associações nesse período, e a pandemia foi um dos motivos mais agregadores, né? Então, por um lado, péssimo, né? A pandemia terrível, uma tragédia, né? Por outro lado, a gente teve a união das associações em prol do setor do turismo. Foi aí que o G20 ganhou corpo e começou, e a gente entendeu que trabalhar juntos a gente ia, de fato, conseguir bons resultados, e de fato conseguimos, né? Então, a gente vem atuando com muitas frentes na Resorts Brasil. Então, hoje a gente fala não só de educação, mas de ESG, de inovação, né? A pasta comercial, que é sempre muito atuante. A Resorts Brasil nasceu, né, comercial, né? O DNA da Resorts Brasil é comercial, foi criada por diretores comerciais que criaram a associação lá 20 e poucos anos atrás. Então, ela ainda continua muito forte nesse quesito. E a gente vai expandindo, né? Vai aumentando ali com os poucos braços que a gente tem na associação, mas a gente vai aumentando e participando um pouco desses temas que fazem parte da continuidade. Então, quando a gente fala de resort, né, mais uma vez voltando um pouco num assunto mais, explorando um pouco melhor, um resort, ele mexe com a região inteira, ele gera emprego com a região. O resort quase sempre está numa região remota, ele gera emprego ali, gera renda ali, ele muda a vida do destino, Das pessoas, né? também. E das pessoas do entorno como um todo. Então, né, é algo o desenvolvimento, né, no sentido mais amplo da palavra. Sim. Ali, o regional faz muita parte, né? Faz muito parte da vida de um resort. Então, isso por si só é outro ponto de, justamente, eu provavelmente não levaria uma fábrica para um lugar remoto, mas eu levaria um resort para um lugar remoto bonito, né? Sim. Então, que tivesse um potencial, Comandatuba, por exemplo. Exatamente. Né? É um belo exemplo de um lugar que está num lugar, ninguém construiria nada lá, a não ser um hotel maravilhoso daquele que mexe com a região, né? Muda a economia de toda a região. E eu vejo que vocês estão cada vez mais tendo essas iniciativas mesmo de integração local mesmo, né? De quando o teu recrutamento está muito conectado com a comunidade, Exatamente. levando as pessoas ali, tentando se integrar como um todo ali no ecossistema para proporcionar essa vontade mesmo das pessoas trabalharem no resort, estarem ali, enfim. E o que é curioso é que muitas vezes a camareira que trabalha no hotel há 20 anos, o filho dela nasceu com ela trabalhando no hotel, e ele tem orgulho disso, e ela também. Exato. E aí, quando ele faz 17 anos, ele quer trabalhar em hotel, porque o exemplo dele ele não se importa com o sábado e domingo fora de casa, porque a família dele, o pai e a mãe, às vezes, né, a família toda trabalha no hotel e depende daquela grande empresa que está ali, e ele não vê a hora de fazer 17, 18 anos para poder atuar nesse mercado. Então, isso é o vírus do bem aí que vai alimentando e vai trazendo esse pessoal, e a gente precisa fazer a nossa parte, né, de treinar, de fazer o plano de carreira, de entender também o movimento, né, dessa nova geração que vem,
para o nosso mercado hoje, né? Que precisa, a gente precisa olhar para eles, né? A mesma maneira que a gente lidava com o nosso time há 15 anos não é a mesma que a gente lida agora, né? Só que a gente tem gente de 20 anos, de 10, de 5 e de 2 meses na casa. E como é que a gente lida com todo mundo, né? Ao mesmo tempo, se o pessoal aqui de 20 anos atrás a gente lidava de um jeito e hoje totalmente diferente, então a gente é um aprendizado constante, né? Constante. E a gente tem E trabalhado esse nisso, pessoal né? mais velho pode até ensinar esse pessoal mais novo, né? Exato. Porque isso que é o que é E legal, essa resgatar troca, como né? era, né? Como que funcionava, né? Então, eu tenho, por exemplo, gente na equipe que tem 20, 25 anos de casa que sob pressão voa. Sob pressão. E tem gente mais nova que se joga um pouco de pressão, a Ela pessoa desaba. espana e ela É. não tá preparada para lidar Não. com isso. Então, essa troca, esse mix de experiências aí, de idades, né? De pessoas que a gente tem na hotelaria é muito rico, né? E quem é jovem, isso eu falo em toda a palestra, toda a fala, toda a conversa com o aluno, na hotelaria hoje, não cresce quem não quer. A gente tem hotéis abrindo, né? Pega o portfólio de hotéis abrindo aí, nos próximos 5 anos tem mais de 100 hotéis para abrir, de todos os níveis, né? De econômico a resort. Um monte de investimento em resorts De econômico a sendo feito. multipropriedade. Idem, né? Agora, existe muita oportunidade na hotelaria nos próximos anos, e sempre existiu nesses anos todos. Quem se dedica e de fato faz a diferença, e o gestor está sempre olhando para isso, né? Quem faz a diferença, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 5, 10 anos está numa posição de liderança, né? No máximo, tá? Porque hoje as coisas têm sido até mais rápidas. Então, em 10 anos, se você não virou um líder na hotelaria, tem alguma coisa diferente, né? Então, ou né, um chefe de recepção, um líder de algum setor, ter algumas pessoas que você possa responsabilizar, possa ser responsável. Então, hoje em dia, com tanto de hotel que abre, se você se dedicar de fato e tiver, se entregar de fato como deve ser, não é fazer nada mais do que está contratado não, mas se você se dedicar de fato, a chance de crescer, né, investir em você também, né? Não adianta, não, pô, fiz tudo certinho, mas tá, você estudou, o que você fez junto, o que você se dedicou, quais cursos você fez para melhorar o seu, né, o seu perfil. Eu não tenho dúvida que essa pessoa cresce na hotelaria, só depende dela. Mas aí agora, Marcelo, né, sem te Agora- pressionar, agora mas vem, quando eu agora me vem. ajeito assim, né, aquela coisa... Dá pra sair vou, agora, né? Não, eu vou fazer o papel Por favor. do outro lado, né? Nós aqui, se juntarmos na mesa aqui, já vai dar 100 anos de atuação no setor. Só se forem vocês dois. Né? E tal. Mas eu também tenho conversado muito com a geração mais nova, né? Em relação a isso tudo, enfim. E a principal queixa deles nem é salário, nem é nada disso, mas que a maneira de se trabalhar na hotelaria continua, quando a gente pensa num geral, continua muito igual. Quando a gente fala assim, escala, demanda de trabalho, enfim e tal. Que as gestões não estão olhando, né, para eles nesse sentido, de se tornar atrativa para essa galera querer fazer carreira. Agora eu vou dar a palavra para o gestor que está com gestores. Vocês têm olhado para isso, até mesmo para dar esse direito de falar? Excelente. Ou não, realmente não, eu acho eles que não têm sim, sido né? ouvidos. A gente, como a gente disse, a gente tem aprendido, né? O perfil mudou muito de mão de obra, a gente tem aprendido. Total. E, né, a gente vive há muito tempo no Brasil com, eu vou chamar de pleno emprego, porque todo mundo, quem quer trabalhar, trabalha, né? Então, quem quer ficar em casa, fica, mas a gente tem, todo mundo que quer trabalhar, trabalha, né? Pode não gostar, mas arruma um trabalho, né? Agora, é muito curioso, porque os hotéis têm se preparado, a questão da escala, que é um assunto que está agora bombando aí, né? Essa escala, será que ela vai ser melhor para o trabalhador? Então, eu não sei. A gente não tem essa resposta. Então, a gente não pode soltar isso, né? Igual foi soltado, todo mundo defendendo. Fim da escala 6:1, a gente não sabe. A gente não tem estudo para isso. Pois é. E só fazendo antes de que vocês me vejam nas minhas redes sociais, eu sou um defensor, mas aberto ao diálogo, tá, gente?
Então, assim, a gente não tem, eu não sou contra e nem a favor, eu não sei o impacto disso, a gente precisa estudar. Hoje nós estamos com temas, né, de reforma tributária e outros temas principais na Mesmo porque tem Resorts um Brasil. impacto financeiro O impacto também, né? financeiro é isso, a margem de hotelaria é super pequena, vocês sabem disso. Se a gente tiver que contratar mais gente, né, e provavelmente a Esse é o mudança de caminho, né? escala, né, Esse vai ser o caminho. talvez seja o caminho. Talvez a folha de pagamento é o custo número um de todos os empreendimentos, hotel, restaurantes, etc. É o custo número um. No DRE lá é o número um, sempre Mão folha de de obra. pagamento. Se a gente tiver que aumentar isso, a gente vai ter que mexer em algum outro lugar. Mexer na qualidade, eu perco o cliente. Então, tem que tomar cuidado, porque tudo bem, eu posso ter uma escala 4:3 ou 5:2, mas talvez eu tenha 10% dos hotéis do Brasil não aguentem. Se tiver um acréscimo de custo, como a gente não sabe ainda, né? Uhum. Tem que ser feito, tem que ser estudado, né? Ver como que isso funciona realmente na prática e tal. Fazer alguns laboratórios, pegar um destino, pegar meia dúzia de hotéis, vamos testar isso aqui, vamos ver como é que funciona, qual o incremento de custo, hoje está muito no especulatório, né? A gente precisa saber de fato o impacto. Se isso for de fato benéfico para o hotel e especialmente para os trabalhadores, está ótimo. Agora, se eu tiver que trabalhar 4 dias por semana, se eu puder trabalhar 4 dias por semana, mas eu precisar completar a minha renda mais 2 dias, será que vai ser bom para minha saúde mental? Né? Exatamente. Então, será que eu vou ter que ter 2 ou 3 empregos? A gente tem muito funcionário que tem 2 empregos, por exemplo. Eu tinha restaurante, fui 20 anos dono de um restaurante japonês também. Eu tinha funcionário que trabalhava, eu abria só à noite e tinha funcionários que trabalhavam de dia e alguns trabalhavam em 2 lugares, porque no fim de semana o restaurante que ele trabalhava não funcionava, ele trabalhava na folga, então eram 3 empregos para completar a renda. Então, além das pessoas hoje terem emprego no Brasil, algumas têm 2 ou 3, né? Exato. Mas eu acho que é um assunto muito polêmico, precisa ser estudado, não é brincadeira, não dá para sair numa votação, vamos fazer, porque tem E apoio vocês estão popular, de fato. pressionando ali, de alguma maneira, com o G20 para não deixar isso crescer e Ainda parar um não, pouquinho? né? O próprio governo se posicionou que isso tem que ser uma conversa entre sindicato e empregado, né? A gente também acha que sim, tem muitos sindicatos que conversam, tem essa conversa, porque justamente quando você chega ali na frente do sindicato, você coloca, olha, eu tenho esse impacto, para conseguir fazer essa escala, eu vou ter que diminuir tanto e eu não vou poder oferecer serviço de tal, então eu vou, em vez de eu tenho 100 funcionários, em vez de ter 120 funcionários trabalhando, em vez de ter 100 funcionários trabalhando 6:1, eu teria que ter 120 trabalhando 4:3, por exemplo. Então, eu vou ter que diminuir, eu vou continuar com 100, mas eu vou diminuir um pouco as minhas atividades, e talvez, né, eu não sei exatamente como que funciona isso, mas se ele for trabalhar menos horas, possivelmente os salários das novas contratações vão ser diferentes, né, proporcionais. Então, e aí tem o complemento. Então, é um assunto que ainda está muito cru, a gente olha com atenção, porque tomou uma proporção diferente, né? E o apoio popular é lógico, né? A pessoa que está em casa, e acho que é isso, pensa na qualidade de vida, tudo. Mas aí eu devolvo um pouco a pergunta, né? E quem trabalha na farmácia? E quem trabalha, porque no sábado e domingo eu quero folgar, mas eu quero ir na farmácia, eu preciso No ir na shopping, farmácia. no Eu shopping. quero ir no shopping, eu quero abastecer meu carro, eu quero comprar, eu quero um supermercado que funciona no domingo, inclusive, né? Às vezes eu quebro um dente, eu preciso ir quebrou um dente, tem que ir uma emergência odontológica, o hospital funciona 24 horas, né? Igual um hotel, né? Então, assim, a gente, hoje, né, do frentista, a loja em shopping, bom, tem essa loucura dos shoppings em São Paulo, ficam abertos perto do Natal 24 horas, né? Então, ele passa, você chega às 3:50 da manhã, eu vou comprar uma roupa lá no shopping, você vai e o shopping está aberto. Então, se a gente pensa muito na hotelaria, mas a gente não pensa, por exemplo, no taxista, né, que também ele faz o horário dele e tal. Olha que exemplo bom, né? O taxista ele pode fazer escala 1:6, 6:1, ele pode fazer a escala que ele quiser. Ele é o dono do Ele é o dono do negócio dele. Ele pergunta para o taxista quantos dias ele trabalha na semana. 7. Né? Quantas horas ele trabalha por dia. Exato. Ele trabalha, às vezes ele nem trabalha no domingo, mas ele trabalha 6 dias por semana, no sábado ele dá uma maneirada, mas de segunda a Trabalha sexta ele 12 começa horas. das 7 da manhã a pelo menos às 7 da noite. E ele almoça ali no táxi. Então, a gente olha muito para esse setor, mas a gente tem que olhar também para o todo. Pro todo. E como que funciona? Se todo mundo folgar no fim de semana, legal. Eu não tenho farmácia, não tenho posto de gasolina, não tenho hospital, não tenho pet shop emergencial, que às vezes precisa. Então, hoje a gente passa domingo ali nas zonas comerciais, está tudo aberto, né? Restaurante, né? Então, é isso. No momento de folga, preciso ir
não preciso não, né? Mas vou conhecer um restaurante. Aí eu, como hoteleiro que folgo na segunda, né? Por exemplo, né, você sabe, passou por isso bastante. Na Bastante. segunda-feira você quer ir em algum lugar, aí não, tá, segunda-feira tá tudo fechado. Não, então tem gente que tem que abrir segunda-feira, né? Ah, Justamente pra gente poder ir também, né? A gente também exato. é Mas filho de então Deus. Mas o diálogo está não, aberto, o né? diálogo tá O diálogo está aberto, a aberto gente porque eu precisa... também, dependendo do posicionamento, a mensagem que fica é essa de não, sou contra ou Não, sou a favor, enfim. Mas e eu também sou super favor. Assim, eu acho que foi necessário para abrir uma discussão, para né? abrir essa discussão. Sim. Eu acho que naturalmente não ia se falar sobre o tema, mas eu também eu entendo que tem que ter um equilíbrio aí, porque Sim. nada pode ser abrupto, não É, pode ser uma mudança assim. a Imposição, não gente pode precisa ser ser imposição. responsável, Exato. não só o empregador, mas também o empregado e principalmente quem decide isso, né? Então, o legislativo precisa ser responsável. Então, não dá para tomar decisão da cabeça. Ah, o apoio popular 76%, se eu não me engano. Uhum, Legal, tal, mas, poxa, quais os impactos reais disso, né? Empresas podem fechar ou não. Vamos continuar. Se puder, se o impacto for zero, não tem por que a gente não mudar. uhum, Então, na verdade, a gente não é contra nem a favor, a gente só não sabe qual é o real impacto disso. E eu acho que quem vai tomar essa decisão precisa estar respaldado por estudos testes, né, práticas que façam sentido e que, olha, não, ó, realmente esse foi o impacto. Com esses impactos aqui, vale a pena a gente passar essa conta? Porque no final das contas, se a margem de hotelaria é pequena, você vai contratar mais gente, provavelmente alguns hotéis tenham que fechar ou tenham que mudar o tipo de serviço. Isso vai gerar menos emprego. Então, isso é uma teoria, né? Existe a uhum. outra teoria que, vou estar com gente trabalhando outra questão, né? Eu vou trabalhar 4 por 3, mas eu vou manter as 40 ou 44 horas semanais, tá? Então você vai trabalhar 12 horas no dia e tá tudo bem, porque até ontem não dava para trabalhar mais que 8 horas, mais 2 extras. Aí por vez, né? Agora você vai trabalhar 12 e tá tudo certo. Então, assim, é saudável para o trabalhador entrar, fazer que nem o taxista, né? Entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, ou sair às 8 da noite com um horário de almoço, jantar ali. Eu não sei, né? Então a gente precisa ver isso na prática, quanto eu acho que não é saudável uma pessoa ficar 12, 13 horas todo dia trabalhando, nem que seja 3 ou 4 dias por semana. Não, não. Mas a gente precisa estudar. Então, se esse impacto for positivo pro setor do turismo, né, que é o que a gente está falando, né? Isso afeta o comércio, afeta todo mundo. Mas se isso for positivo para todo mundo e para os trabalhadores, né, e para o empregado, tá maravilhoso. Acho que isso mais precisa ser estudado com responsabilidade. A gente tem que tomar as ações têm que ser tomadas em cima de dados concretos, não em cima do que todo mundo acha, porque para mim, pô, eu quero ficar em casa 3 dias por semana. Com Mas não é, certeza. né? Mas Mas não é fácil assim. vamos mudar aí o disco, pegar o LP, botar do lado B. Opa, Do lado G, vamos G. voltar aí ao item, né, que você estava falando de gastronomia. Você Opa. pode dar umas dicas para a gente aí do que você tem visto aqui no Brasil mesmo, né? Você falou tanto da gastronomia brasileira, mas aqui perto de São Paulo, o que que você tem? A gente sabe que vocês apoiam muito aí os pequenos produtores, tal, tem buscado uns queijos, uns azeites, uns Sim. vinhos, né? Como é que está essa indústria e o que que você indica aí para os nossos ouvintes de restaurantes que não dá para ir antes de morrer? Olha, eu vou começar pelo restaurante, é mais difícil, envolve um pouco de gosto, mas a gente chega lá. Mas o que eu acho que é bacana, né? Até linkando um pouco aquele assunto de divulgar a gastronomia do Brasil, né? Alguns anos atrás a gente falava de vinho do Brasil, eu torcia o nariz, né? Nossa, vinho do Brasil, aquele vinho de garrafão de mesa, né? Tal. Lembrando que a gente começou tomando vinho lá naquela da garrafa azul, né? Vinho From It, que É, também, né? e o sangue de bó E o também, sangue de né? boa que a gente sempre tomou, francês, né? Sempre famoso. Mas é isso, todo mundo começa bebendo, né? O vinho ou alguma outra coisa, todo mundo começa bebendo pelo que é mais acessível, mais fácil de comprar, mais Sim. barato. A gente começa assim, isso é ok. E aí o Brasil foi aprimorando, e eu vou citar 3 exemplos aí. Primeiro, o vinho, né? Então, o espumante brasileiro é sensacional. Os vinhos brancos, idem. Os tintos a gente tem evoluído muito. Então, hoje a gente acha vinhos maravilhosos, né? Nós participamos de algumas degustações juntos, inclusive, de vinhos que a gente fala, poxa, né? Que Pois é. coisa Ah, o maravilhosa. melhor Merlot é do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem espumantes de altíssimo nível, tem vinhos brancos maravilhosos, vinhos tintos também. Quando que a gente imaginaria que no estado de São Paulo a gente teria um vinho de extrema qualidade, como a gente tem, Exato. né, na Guaspari, a gente tem, dentre outras vinícolas, aqui na Mantiqueira a gente tem um monte de outras
vinícolas, né? E tão Ah, despontando, né? Despontando, a Vila Santa Parece Maria, por pipoca, exemplo, né? ali perto de Campos, né, que é um lugar que eu recomendo bastante, que se visita, um lugar lindo, gastronomia boa, vinho bom. É, a gente nem imaginava isso. Então, o investimento, tecnologia, né? Então, a questão da poda, da dupla poda, né? Que eles falam, a gente aqui É mudou um justamente isso que eu pouco, ia né? falar. Vou colher o vinho quando está o tempo úmido ou seco, né? Então, pô, vamos colher no seco, então vamos mudar. Então, tem um cara lá que, não lembro o nome dele agora, Murilo, se eu não me engano, mas ele desenvolveu essa técnica e mudou o perfil do vinho no Brasil, né? Então, É, hoje todo mundo usa isso. E acho que isso é muito bacana, né? Isso é legal que a gente vai aprendendo. O Brasil é tão rico em terra, em clima, etc., que qualquer coisa que a gente faz aqui dá certo. Então, os vinhos, o exemplo número 1. Os azeites, o exemplo número 2. A gente tem uhum. azeites aí, inclusive lá perto de Campos, Sabiá, Olique, lugares que são também já No linkando Rio aí Grande do Sul no também. do Rio Grande do Sul, idem, que são lugares legais para se visitar e azeites de extrema qualidade, alguns super premiados. Então, a gente nunca imaginava também. O Brasil nunca foi tradicional em produção de azeite, a gente hoje tem, Nunca se né? imaginou isso. Nunca, né? Nem mais otimistamente, mais otimista, né? Ligado a isso. E hoje, e também eu vou citar o que para mim é mais marcante, os queijos, né? Sim, acho que eu colocaria os queijos número 2 ali, né? Na ordem de De crescimento, crescimento. né? Uhum. Dois ou até um, viu? Porque a qualidade dos queijos antigamente, né? Até por questão de legislação, etc., mas a qualidade dos queijos antigamente era muito Básica. básica. Uhum. Hoje a gente tem queijos aqui que são compatíveis com, né? Então, aquela história, eu vou comprar um brie que vem, eu tô comparando queijos diferentes, tá? Mas um exemplo genérico, estou comprando um brie que vem da França e que vem lá de container, etc, etc, que tem 2 anos, 1 ano de validade, ou vou comprar um lua cheia, por exemplo, que é parecido, tal, que tem, né, um E é formato fresquinho. móvel e tal, e que foi feito aqui, perto, que tem uma validade menor, tudo bem, mas ele tem muito menos aditivos, ele não precisa aguentar um container, né, refrigerado, ou não precisa vir da França para cá, então, o que é mais gostoso, né, será? Exato. Então, e é um produto aqui, regional, bem feito, né, e hoje citei o lua cheia, que é um dos queijos que eu mais gosto no Brasil, mas tem Fazenda Atalaia, Rima, Capriú do Bosque, Pé da Herdade Duas Serra, Serras, o Pé da Serra, Pé do Morro, né? Pé da Pé do Serra. Morro, é. O Herdade Duas Serras, que é uma queijaria que a gente usa no Gran Hotel de Campos do Jordão, eles fazem queijos espetaculares, espetaculares. Então a gente tem hoje bom, a Serra das Antas, né, que eu achei, inclusive, é da Serra das Antas, e tem o Gonçalves de Colher, um monte de outros queijos, todos eles nacionais, feitos com poucos ingredientes, com a validade mais curta, sim, mas é que ele foi feito ali e está na sua mesa depois de 2 semanas, né? Então, tem muitos queijos de altíssima qualidade. Essas visitas que eu ia sugerir de visitar a Fazenda Atalaia, visitar a Queijaria Rima, eles têm uma programação lá de fim de semana. O Capriú do Bosque tem um restaurante que é maravilhoso, né? Essas queijarias em geral, então, perto de Campos, Olique, que é de azeites, a Vila Santa Sabiá? Maria, que tem uma gastronomia bacana, né? E faz o vinho Brandina, que é muito gostoso. Acho que esses são os lugares assim que tem um pouco, né? Que então você está no coração da Mantiqueira, com algo regional feito ali, né? Natureza, né? Natureza, É uma região uma linda, região né? linda, né? Linda, Então, linda, linda. explorar um pouco essas coisas boas que a gente tem aqui no Brasil, no entorno de São Paulo, acho que são todas a poucas horas aí de São Paulo, essas queijarias mesmo, né? Então, a gente É. tá tão próximo eu falei algumas, mas tem, né? Tô sendo injusto aqui, porque tem muitas outras, né? Você pega o queijo Tulha, por exemplo, da Fazenda Atalaia, um dos melhores queijos do mundo, né? É. Na categoria dele. Então, acho que a gente evoluiu demais, a gastronomia do Brasil agradece, né? A gente sempre teve hortifruti de primeiro nível e a gente tem hoje esses ingredientes, é, os embutidos também, né? A gente tem, né? A própria Pirineus que faz embutidos maravilhosos, mas uma escala já um pouco maior. Mas a gente tem, né? Salames e frios e bom, a gente comeu uma copa, né? Feita super caseira, feita Pelo Boroto, pelo Boroto pela lá de família Minas, que Boroto. Olha eu aí, sou um então, vê cara o que link gosta ali, vamos botar o link. pode colocar o link da família Boroto, que aliás foi uma das experiências mais legais que a gente já teve na vida, pelo menos Sim, para mim, foi muito né? A gente legal. visitar a família Boroto, eu fazer um churrasco num barracão onde estão os vinhos com chão de terra na época, agora ele está com novo, né? Sim, Mas ele e a Larissa, né? Se eu não me engano, exato, que é a A esposa Lari. dele, a Lari, eles recebem a gente em casa, né? Então a Sim. gente tá na casa deles com um churrasquinho ali feito, né? Com um porco que ele matou
há poucos dias, né? Que ele abateu há poucos dias, com salame feito ali daquele mesmo porco, com uma copa maravilhosa, né? Então, os enchidos ali, né? Os frios, os embutidos todos feitos, os vinhos, um vinho natural X, um espumante, a gente provando ali no barril o vinho que está em formação ainda. Uhum. E de fato, foi uma das experiências mais ricas que a gente já teve, né? No coração, uma propriedade totalmente natural, né? Ele não tem nenhum tipo de aditivo, a propriedade É dele é orgânico. sem... É o tudo primeiro vinho primeiro orgânico, acho vinho que do orgânico, Sul. se eu não me engano. E ele tem, de fato, esse conceito raiz deles, e é muito bacana você estar na casa deles e experimentar. Então, isso é bacana, né? Ter uma experiência gastronômica diferente na casa de uma pessoa, né? A gente teve algumas desse sentido, umas mais sofisticadas, outras não, mas é isso, tem para todos os bolsos, É tem para a todos os gostos, né? E no Brasil hospitalidade inteiro, né? mesmo, né? É uma E a hospitalidade mesmo. hospitalidade brasileira, todo mundo fala, isso é clichê. Não é clichê. O Não é. brasileiro, ele se mata. Chega um chinês aqui, a gente não tem a menor noção de uma palavra em mandarim e a gente se vira para se Uhum. comunicar com o cara. Hoje está fácil, só comprar Hoje põe o fone novo aí foninho, põe da no Google Samsung, Translate aqui e resolve. já Mas, fala automaticamente. mesmo no interior, se chegar, qualquer pessoa que não fala o nosso idioma, a gente recebe de uma maneira bastante boa. Isso não existe no mundo inteiro, né? Não. Então, melhorou muito, acho que o mundo entendeu que recebe, a própria França, né, entendeu que não adianta ser o mais visitado e receber o turista mal. Não, e a França evoluiu demais na questão do inglês, por exemplo, né? Sim. Antigamente você falava inglês no restaurante, o cara não respondia em Te francês ignorava. te ignorava praticamente, tipo, não sei o que você está falando. Hoje eles falam inglês, né? Hoje eles se recebem inglês, tem cardápio em inglês, Sim. eles não estão... Antes era o cardápio francês aí, Se vira. cadernetinha na mão, e aí, que você vai pedir? Não, então levanta que tem outro para sentar. Era por aí, né? Eles aprenderam, né? Mesmo a França, que é o país mais visitado do mundo, né? Aprendeu isso. Então... E a autenticidade, né, das experiências, que eu acho que isso que você está E a destacando gente aí pode é muito proporcionar isso importante. o Brasil inteiro tem Sim. muitas experiências dessas, são simples, né? O luxo, ele não tá, né, Não, no pagamento, no glamour, no né? dinheiro, no glamour, na melhor suíte. Nas coisas materiais. Nas Né? coisas materiais. O luxo é poder estar sentado numa varanda com uma vista para a Serra da Mantiqueira e comer o pão de queijo do seu Tião, que trabalhou com a gente lá em Campos durante muitos anos e que fez o pão de queijo, receita da família dele, que fazia um bolo de milho sem farinha, que ele fazia na época que ele morava no sítio, que não tinha ingredientes. A experiência que você e o Nossa, Abel nem me tiveram, fale. por exemplo, A experiência que eu e o Abel tivemos lá, né? exatamente isso. Então, é isso, são coisas que marcam a nossa vida. Eu, nessa viagem mesmo que eu fui com o Abel, a trabalho, a gente foi para o Passo do Lontra, que era um hotel que fica no Pantanal ali, que era, se eu não me engano, do Alisson, que é um amigo do Abel que estudou com ele, e a gente foi para lá, porque estava na rota, a gente parou um dia lá para dormir no Passo do Lontra, e a gente estava num restaurante que é todo telado e por causa dos mosquitos e tal, aquele ventilador devagar e todo mundo tinha uma mesa de sinuca, tal, parecia uma cena de filme, todo mundo olhando, jogando sinuca, de repente todo mundo olhando para a TV, eu falei, o que é isso? Era o último capítulo de uma novela das 6, tava todo mundo olhando o último capítulo da novela, eu falei, meu, que coisa, daqui a pouco era pôr do sol, assim, o sol já tava aquela penumbra, veio uma pessoa andando com uma mochila nas costas, andando no meio do Pantanal, assim, daqui a pouco chega, era um francês, Sim. né? Eu tô vindo em tal lugar, eu desci do trem, não sei onde, não sei o que, aquele trem transpantaneiro. Ele desceu do trem, veio a pé por um período, o Passo do Ano tá na Estrada Parque, né? Ele desceu, veio a pé por um trecho de 12 quilômetros e chegou ali para poder dormir, dormiu na barraca ainda, ele estava com a barraca nas costas, ele só usou as instalações todas, e ele dormiu com o pé para fora. Eu lembro que a gente, poxa, né, tá cheio de onça aqui, o cara dormiu com o pé para fora. O jacaré lá, pô. Chamou muita atenção, onça, jacaré, né? Chamou muita atenção nossa, isso, e é isso, né? Isso é o Brasil, né? A gente tá num lugar remoto, no meio do nada, chega um francês com a mala nas costas, é super bem recebido, todo mundo parou, recebeu, ninguém falava, ele não falava falava um pouquinho de espanhol, assim, arranhava, mas se comunicou super bem. Poxa, que bacana, né? Então, como que isso pode ser multiplicado, né? Então... E cada vez mais, pelas tendências, enfim, de estudos de viagem, né? A gente vê que esse perfil de turismo, ele cada vez mais vai acontecer, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, no interior de São Paulo, você pode ir passar um dia numa comunidade quilombola. Sim. E ter toda essa experiência gastronômica, cultural,
E que a é maneira, riquíssima, né? os alimentos que foram plantados ali naquele quilombo, que vão ser preparados de uma maneira ancestral, que a gente estava conversando um pouco antes de começar, essa questão do gosto Exato. de casa, de se lembrar. Então, realmente, são dicas E ótimas. os indígenas também, né? Tem Indígenas vários, também. vários points ali que você pode passar um período ali com os indígenas, prover da gastronomia deles, tal, que é uma gastronomia um pouco mais restrita, mas a experiência de dançar um toré, né? É um toré, dançar um toré, e tal, é coisas que você leva para a vida. E dificilmente hoje no Brasil você sai, pega a estrada e vai para qualquer direção. Você passa, tem um posto, um restaurantezinho, você vai comer um belo de um PF ali, maravilhoso. Né, um arroz, um feijão, um bife acebolado, uma banana frita, uma couve. Sempre vai ter uma comida, por mais simples que ela seja, sempre tem alguma Sempre coisa com a cara do saborosa, Brasil, sim. saborosa, cheio de gente que Bem viaja, feito. né, comendo isso, né, desde o caminhoneiro que viaja a trabalho ou o turista, mas o Brasil tem disso, né? Você para em qualquer lugar, por mais simples que seja, vai ter uma comida bacana, decente, bem E, feita e caseira, né? e unido ao que você falou, né? Ao bem receber, né? Exatamente. E a Essa gente faz de coisa tudo para receber. Então a gente Bem, finaliza aqui, né? Porque assim, eu só não gostaria de ficar falamos de aqui, hotel, né? né? A gente falou de Não, tudo menos falamos sim, hotel. falamos um pouquinho, até se Falamos só estendemos da um parte pouco. burocrática do hotel. Mas queria agradecer muito, queremos agradecer muito tua presença, Marcelo, a casa sempre aberta aqui e a gente se encontra aí nos melhores points gastronômicos. Com certeza. Uber, obrigado mais uma vez. Muito Peter, bom. também, obrigado. Gostou de estar no nosso Prazer. lobby aqui, Muito cara? bom estar com vocês no lobby aqui. Eu me senti em casa de verdade, né? A gente, Aham. como eu disse, a gente falou de tudo um pouco, né? É bacana a gente sair um pouco também do contexto da Sim, hotelaria, sim. falar de Somos pessoas tudo um também, pouco, né, né? que vivem, É né? legal. Esse é muito, muito bom. Prazer, de fato, estar com vocês. E Fechou. eu queria parabenizar o trabalho que vocês fazem, levando comunicação, levando bate-papos sinceros, Bom, né? De verdade e autêntico, com alto grau de autenticidade para quem está do lado de lá e vê a gente, né? Sempre no lobby do hotel também, nosso hotel lá de terno, todo sério e tal. A gente sim. também, né? A gente também tem nossos momentos Com bons certeza. e gosta de falar de tudo, gosta de comer bem, de beber bem, de boas risadas, né? Boas conversas. E essa aqui Fechou. foi mais É um isso aí. exemplo. Então, obrigado mais uma vez. E nós que agradecemos. Então, amigos aí, como eu falei no começo, dá um joinha se gostou, curte aí, divulga o canal, se inscreve no canal do Teler News no YouTube, assiste aí os vários programas que nós temos Hotel em Loco, Destino em Loco, tem também o Hotel Trends, que é tocado pelo Vini e pelo Pedro Cipriano, e vamos embora aí que tem bastante assunto para falar. Uber, obrigado mais uma vez por estar com a gente, Tamo esse junto, programa é Peter. nosso e estamos Aham. juntos aí. Abração Valeu, a todos. obrigado, um abraço.